Abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 42, versículo 10. Jó 42, no versículo 10. Jó 42, 10. Vamos meditar, vamos pensar. Jó 42, 10. Daqui a pouco nós vamos ter a volta da arca, mais um grito da queda das muralhas. Mas agora eu preciso de silêncio total. Não converse, não distraia ninguém. E abra sua Bíblia em Jó 42, versículo 10. Quem já achou? Jó 42, 10. Antes do livro de Salmos. Levante sua Bíblia, por favor. Em nome do Senhor Jesus, fala conosco, ó poderoso Deus, Deus de virada, Deus que muda situações, Deus de restituição. Fala através dessa palavra, desperta a nossa fé e nos abençoe. Dê entendimento a todos, que eles ouçam não o que querem ouvir, mas o que precisam para a tua glória. E quem crê, diga amém. Graças a Deus. Olha para mim, por favor. Hoje nós vamos aprender com Jó. Muitas pessoas já nos perguntaram por que Jó sofreu tanto. Por que Deus permitiu tantas perdas, tantos problemas, tantas dificuldades na vida dele? Saiba que o testemunho de Jó anima, fortalece pessoas até hoje. Inclusive você que não sofreu a metade do que Jó sofreu, mas na história dele pode se fortalecer. Deus deixou a vida de Jó como um exemplo de uma pessoa que perdeu, que sofreu, que gemeu, que passou por muitas coisas, mas não perdeu a fé. E chegou um momento que a coisa virou. Diga: Deus é Deus de virada. A Bíblia diz assim, no livro de Jó 42, versículo 10: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu peça de dinheiro e um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, só tinha 7 antes, 6.000 camelos, só tinha 3.000, e 1.000 juntas de bois, só tinha 500, e 1.000 jumentas. Olha para mim, por favor, para você poder entender. Ele era um homem muito forte. Eram outras épocas. O camelo era o meio de transporte mais forte da época. Os bois ajudavam a arar a terra. Os jumentos era que fazia o transporte, puxava as cargas. Ele era uma pessoa muito forte economicamente. Só que o mal entrou em ação, e aquele homem que tinha tudo ficou absolutamente sem nada. Sabe o que é isso? Pessoa que pagava à vista, adiantado, não ter dinheiro nem para pagar atrasado. Sabe o que é a pessoa estar por cima, hoje está por baixo? Sabe o que é a pessoa ter credibilidade com todos, de repente não ter mais com ninguém? Sabe o que é aquela pessoa que todo mundo queria estar perto, daqui a pouco todo mundo quer distância? Jó viveu isso.
Jó passou por isso. Ele enfrentou uma das lutas mais difíceis, que foi uma das maiores investidas do mal: usar a mulher dele, a pessoa mais próxima, para querer colocar dúvida nele. Escute, por favor, a virada não acontece por acaso. A virada não é uma questão de sorte. Virar é sair do fracasso para o sucesso, da derrota para a vitória, das dívidas para o testemunho, de uma situação de miséria para uma situação de prosperidade. Deus é Deus que vira o jogo. Deus vira situações, mas quando nós fazemos a nossa parte. A mulher de Jó mandou ele amaldiçoar o Deus dele, e ele foi bem decidido e definido: eu quero é Deus, eu escolho Deus, é Deus e acabou. Foi uma das coisas mais fortes, ele vencer a emoção, o coração, no momento mais difícil da vida dele. Depois que Deus virou o jogo, apareceram familiares, amigos, porque assim, tem gente que não adianta, quando você vai precisar, você não vai poder contar com ela. Você tem que aprender a conviver com pessoas assim, que quando você está mal, parece que você morreu. Quando você está mal, parece que você não existe. E você tem que parar de ficar reclamando e murmurando por causa disso, porque o que Deus tem para você não vem através delas, vem através de Deus. Jó não resolveu ficar murmurando, reclamando. Jó falou: meu Redentor vive. Quando você fica reclamando da vida, murmurando, você está dizendo que Deus está errando. E Deus não erra, nem falha, porque Deus é perfeito. Deus sabe de tudo. Jó, ele estava orando pelos amigos, e quem falava coisas pesadas para ele não eram incrédulos não, hein? Eram amigos que se diziam de Deus. Escute isso. Às vezes são pessoas que se dizem de Deus, que querem jogar um balde de água fria na sua fé, dúvida em você. E Jó orou por eles. Isso faz parte da virada na sua vida. Orar por quem te persegue, orar por quem quer seu mal, orar até pelos seus concorrentes. Aguentar o que Jó aguentou não é para todo mundo. Isso não é para todo mundo. Entenda uma coisa: eu não tenho respostas para todas as suas perguntas. Eu não sei porque Deus está permitindo certas coisas na sua vida. Eu não sei porque certas coisas na sua vida ainda não aconteceram. Eu não sei porque algumas perdas surgiram na sua vida. Eu sei de uma coisa: eu aprendo com Jó a confiar em Deus. Eu aprendo com Jó uma das coisas mais difíceis que existe na fé. Abra aí sua Bíblia em Tiago 5,11. Tiago 5,11. Vai lá para o finalzinho da Bíblia. Se você tem dificuldade para poder achar, você vai ver no telão. Depois de Hebreus, Tiago 5,11. Deixa eu te ensinar uma coisa na fé, uma coisa importante para a sua fé. Tiago 5,11. Já acharam? Diz assim: eis que temos por bem-aventurados os que sofrem. Ouvistes qual foi a paciência de quê? De Jó. E viste o fim. E viste o quê? O fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso. E o quê? E piedoso. Olha que parte forte, a parte B do versículo. Ouviste qual foi a paciência de Jó? E viste o fim que o Senhor lhe deu? Sabe qual é o problema de muita gente? Olha para mim, por favor, não olhe para a Bíblia agora não. É porque você só pensa no aqui e agora. Você não consegue pensar no fim. Uma das coisas mais difíceis da fé é esperar. Uma das coisas mais difíceis da fé é ter paciência. Ou seja, condições de suportar as lutas, estando firme com Deus e confessando vitória. É uma das coisas mais difíceis. Uma das coisas mais fáceis é reclamar, culpar Deus, achar que Ele está demorando, deixar a ansiedade falar mais alto.
Eu não sei o que você está passando. Eu não sei quando Deus vai virar a sua vida. Escute, por favor. Eu não sei quando Deus vai virar o jogo. Eu não sei quando Deus vai começar a te honrar. Eu não sei quando a coisa vai virar para você. Mas eu sei de uma coisa: uma hora isso vai acontecer. Porque Deus honra quando você é perseverante. Porque Deus honra quando você permanece firme, mesmo enfrentando o que você está enfrentando. O diabo tentou afrontar Deus com Jó. O diabo tentou de tudo que é maneira. O diabo pegou a pessoa mais próxima. O diabo pegou amigos. O diabo veio cheio de palavras. Mas Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive. No final vai dar tudo certo. Então Deus permitiu. Nós temos uma história de uma pessoa que foi lá embaixo, mas depois Deus restituiu tudo em dobro para ele. Deus não quer fazer só você ter o que você perdeu de volta. Deus quer te dar muito mais do que o que você já teve. O último estado dele foi muito melhor do que o primeiro. Como me anima ler a história de Jó. É difícil esperar. Eu posso dizer que é uma das coisas mais difíceis, porque nós queremos tudo no nosso tempo, na nossa hora e do nosso jeito. Mas Deus trabalha da maneira dele, do jeito dele. Mas no final a gente vence. Amém? Não olhe para o agora. As pessoas que você vê dando testemunhos, vencendo, não é pessoas que alcançaram uma bênção, não. Porque tem diferença. Tem gente que alcançou uma bênção, de uma semana para outra Deus abriu uma porta, deu uma vitória, tá bom. Mas tem gente que virou o jogo, mudou de vida, e mudou em tudo. Porque Deus mudou a família de Jó, Deus mudou a saúde de Jó, Deus mudou tudo. Porque quando o diabo veio, veio com tudo. Você sabe, quando vem um ataque espiritual, ele vem com o quê? Com tudo ao mesmo tempo. Artilharia, é saúde, é família, é vida econômica, é tudo ao mesmo tempo. Jó passou por isso. Mas ele não estava bem só na hora boa. Ele teve um momento sozinho, que nem a mulher dele deu apoio. Dê apoio a seu marido, apoie sua esposa. Ele não teve apoio. O diabo investiu naquele momento, querendo tirar o pior de dentro de Jó, mas tirou o melhor. Ele confiava em Deus, e Deus estava observando a situação dele. Deus observava a situação de Jó. Como eu aprendo com ele, orando pelos amigos que queria colocar ele mais para baixo, que ficava julgando ele, mas ele estava orando, e Deus estava trabalhando para trazer tudo em dobro para ele. Aí quando você vence, você sabe que nós vivemos num mundo assim. Você vence, você tem credibilidade. Você não vence, sua voz não tem peso, ninguém te ouve. Sim ou não? Ou não é assim? É assim. Ninguém quer ouvir derrotado, ninguém quer ouvir fracassado. Agora você vence, as pessoas te dão crédito. Ainda dizem assim, ó: sempre acreditei em você. Mentira. Mentira. Nunca acreditou. E talvez até falou mal, e até tentou contra. Mas a diferença é que você confiou em Deus. No final Deus te ajudou. Porque quando você confia em Deus, no final Deus mostra que Ele é com você. Você sabe quem justificou Jó? Você sabe quem foi que falou com os amigos de Jó? Você sabe quem foi que deu tudo em dobro para Jó? Você sabe quem virou o jogo? O Senhor virou o cativeiro de Jó. Porque Deus é Deus que vira o jogo. Deus não é só justo, não. Diga: Deus é bom. Você lembra de uma mulher chamada Ana, que era humilhada porque tinha uma vida estéril, que era perseguida, como nós pregamos aqui, por Penina, e Deus permite as Peninas nos perseguirem para a gente se revoltar e manifestar nossa fé. Lembra que nós falamos que Samuel nasceu? Lembra ou não? Aquela mulher que vivia realmente derrotada, mas Deus virou o jogo, porque naquela época ela era muito humilhada por causa disso. Só que quando você pega 1 Samuel capítulo 2 versículo 21, você vê que Deus não é só justo, não. Diga: Deus é bom. Por que o senhor fala que Deus é bom? Coloca aí. Visitou, pois, o Senhor a quem? A Ana, que concebeu o quê? Que concebeu e deu à luz a quantos? 3 filhos e quê? E 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante de Deus. Olha para mim, por favor.
Deus não é só justo, Deus é bom, porque ela pediu um filho, e Deus não deu só um, Deus deu mais do que ela pediu. Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos e pensamos. Deus é bom, diga: Deus é bom. Deus não vai dar só o que você está pedindo, não. Fique tranquilo, porque Deus sabe dar, Ele dá com força. Ela pediu um só, e foi vindo 1, 2, 3, 4, 5. Porque quando Deus honra com força. Mas você tem que ter paciência. Tenha paciência, saiba esperar. Deus não é cego. Não fique procurando A, B ou C, porque tem situações que ninguém vai ter respostas para você. Eu não tenho, para tudo eu não tenho, mas eu prefiro confiar nesse Deus. Olha, porque Deus virou o jogo dessas pessoas. A Bíblia fala que Ana, depois você lê 1 Samuel 1, leia do versículo, leia tudo, mas você vai ver do versículo 10 ao versículo 13 a perseverança dela, o quanto ela se derramou diante de Deus, o quanto ela confiou em Deus, para depois a virada chegar, para depois a vitória chegar. Deus sabe virar o jogo. Deus pega pessoas improváveis e faz chamar atenção com um testemunho grande. Um dia, se você perseverar, um dia, porque tem gente que não passou 1% do que já passou, num período muito difícil da vida dele. Tem gente que não passou 1% e desiste. Mas ele passou pelo que passou, suportando tudo, mas crendo que uma hora Deus ia virar para ele. E uma hora, meu amigo, a coisa começou a virar. E você pode pegar a história dos homens de fé no passado. Uma hora a coisa começou a virar para José, a hora começou a virar para Davi, uma hora a coisa começou a virar para Jó. Diga: vai virar para mim, porque eu creio nisso. Nós vamos orar agora. Preste bem atenção, por favor. Agora você entende porque ele passou por tantas coisas e Deus permitiu, para hoje você olhar para essa história e tirar proveito, e tirar força, e saber que esse mesmo Deus está vivo. E de repente você fala assim: bispo, eu sou uma pessoa que eu já tive por um fio para desistir. Eu sou uma pessoa que tem perdido espaço, estou perdendo clientes, estou perdendo negócio, estou perdendo muita coisa, mas eu não vou perder minha fé. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Eu não vou perder minha fé. O diabo quer abalar minha fé, o diabo quer desestruturar minha fé, está acontecendo de tudo, mas eu sei que meu Redentor vive. Eu não vou murmurar não, porque eu sei que Deus não está errando. Ele sabe o que faz, o que Ele permite. Vem aqui na frente, vem aqui diante do altar, por favor. Venha fazendo dessa canção sua oração. Para ter chegado até aqui, tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui para te dizer. Lembra quando estava por um fio para desistir? Lembra quando estava por um fio para desistir? E quando faltou isso aqui para você cair? E mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus. Era a mão de Deus. Era a mão de Deus. Era a mão de Deus segurando a sua mão para não cair. Você não veio até aqui para desistir. Então não tem por que chorar. Volte a sorrir. Era a mão de Deus. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Levante as suas mãos e cante com toda a sua fé. Lembra quando estava por um fio para desistir? E quando faltou isso aqui para você cair? E mesmo assim você tentou mais um. Era a mão de Deus. Era a mão de Deus. Era a mão de Deus. Era a mão de Deus.
veio aqui. Você não veio até aqui para desistir. Então não tem por que chorar. Volte a sorrir. Era a mão de Deus. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Olha para mim, por favor, abaixa as mãos. Nós vamos clamar agora. Olha aqui para mim. Sabe por que você está aqui? Porque a mão de Deus está te sustentando. Sabe por que você está aqui? Por causa dele. Ele está te dando forças. Seja forte, porque ele vai virar o jogo. Diga, ele vai virar o jogo. Deus trouxe você aqui para dizer para você: eu vou virar o jogo, eu vou te ajudar, eu vou tirar dessa. Continue crendo. Está todo mundo contra, até sua família se afastou. Tem problema não, daqui a pouco volta todo mundo, porque Deus é Deus. Amém? Pode começar a volta. Levante tuas mãos e fale com Deus agora. Minha amiga, meu amigo, fale com Deus agora. E você vai ver essa muralha cair, essa situação mudar, essa vergonha acabar. Nós te invocamos agora, ó poderoso de Israel. Estamos na terceira segunda-feira, no terceiro clamor da queda das muralhas. E o teu povo, meu Pai, clamando, perseverando, insistindo, meu Pai, pedindo, batendo, porque o teu povo crê na virada. Tu és o Deus da virada. De repente o mal virou para pior, mas o Senhor vai desvirar. O mal virou para pior, mas o Senhor vai virar para melhor. Ó poderoso de Israel, ajuda esse homem que está enfrentando uma grande batalha. Ajuda essa mulher, meu Pai, que está enfrentando uma grande luta. Nós estamos na perseverança, que ela receba mais do que o que ela está pedindo. O Senhor fez Ana, que pediu um filho, ter vários filhos. O Senhor é poderoso para fazer mais do que pedimos e pensamos. O Senhor é o Deus grande, o Senhor é o Deus vivo. O Senhor não mudou, o Senhor sempre virou o jogo. O Senhor virou o jogo para Davi, o Senhor virou o jogo para Josué, o Senhor virou o jogo para José, o Senhor virou o jogo para Ana, o Senhor virou o cativeiro de Jó. Ó Deus todo poderoso, vira o jogo para essa pessoa. Não deixe esse ano acabar, meu Pai, do mesmo jeito que começou, nem do jeito que está. Vira o jogo, meu Pai. Eu quero ver ela do movimento fraco indo para o movimento forte. Eu quero ver ela, meu Pai, da derrota para a vitória, do fracasso para o sucesso, dessa vida apagada para uma vida brilhando, de uma agenda vazia para uma agenda cheia, de um movimento fraco para um movimento forte, e de uma empresa, de uma loja que não dá lucros para uma loja, uma empresa que dá muito lucro. Eu quero, meu Pai, ver ela saindo do pouco e indo para o muito. Eu quero ver ela voltar a vestir bem, a morar bem, meu Pai, a ser respeitada, a dar o de melhor para os filhos dela. Porque é isso que o Senhor promete, meu Deus. A tua palavra, ela não pode mentir. O mesmo Deus que virou a sorte de Jó, o Senhor virou o cativeiro. Faz uma virada agora, meu Pai. Essa pessoa não está aqui de brincadeira. Um lugar diferente, um horário diferente, tem que acontecer também resultados diferenciados. Aquilo que até hoje não aconteceu, meu Deus, aquilo que a mão humana não pode realizar, aquilo que a força do braço não tem capacidade, a tua mão faz, o teu poder faz. Então agora opera, meu Deus, entra na batalha dessa gente, entra na luta desse povo, porque sozinho essa pessoa não consegue. Na força do braço ela já tentou, mas agora, meu Deus, nós recorremos a Ti, nós clamamos a Ti. Faz uma virada, meu Pai, faz virar o jogo, muda essa situação, tira ela dessa vergonha, tira ela dessa humilhação, faz essa muralha de problemas que está diante dela, faz essa muralha cair. Em o nome do Senhor Jesus, o Senhor mudou a sorte de Jó. Essa pessoa veio diante de Ti. Talvez a situação dela, meu Pai, tem sido como a situação de Jó, uma situação de vergonha,
de humilhação, são dívidas, desemprego, ela não tem o que comer, meu Pai, ela não consegue ter nome, o nome é sujo, ela tem sido humilhada, mas o Senhor mudou a sorte dele, de Jó. Então muda a sorte dessa pessoa, tira a humilhação, a vergonha, em o nome de Jesus. Levanta-te do teu trono, meu Deus, para trazer dupla honra para essa pessoa que até a família abandonou. Tem gente aqui humilhada, tem gente aqui envergonhada, tem gente aqui que a face dela dá para ver, meu Deus, a vergonha, a escassez, a miséria. Mas o Senhor fez, meu Pai, a última fase da vida de Jó, meu Pai, ser marcada pela dupla honra. O final dessa pessoa vai ser melhor, o final da vergonha vai ser a dupla honra, no final da perseverança tem resposta, e é o que nós decretamos para esse povo, meu Deus, da vigília. É um horário diferenciado, porque eles são diferentes, então a resposta vai vir multiplicada, porque o Senhor é Deus para honrar. Ó Deus Todo-Poderoso, desbloqueia a visão, desbloqueia a mente dessa pessoa, essa pessoa que até aqui ela só olhou para a situação, ela estava olhando, meu Deus, para a humilhação, e ela estava ficando para baixo, desanimada. Mas o Senhor fez Jó olhar para o final. O Senhor revelou para ele que no final ia haver resposta, no final o testemunho dele seria glorioso. Meu Deus, agora abre a visão desse povo, para que eles possam enxergar eles no altar contando, meu Deus, o testemunho de superação. No final dessa humilhação vai ter vitória, no final dessa vergonha, no final dessa falência, no final desse nome sujo, vai haver dupla honra de Deus. Levante as mãos, apaguem as luzes, todas as luzes. Feche os seus olhos, apaga tudo, as colunas, tudo. Deixa as suas muralhas no altar. Quando eu pedir, você vai olhar para o altar, e quando eu falar agora, você vai dar o grito. Você vai dar o grito da queda das muralhas, na perseverança, na luta. Só Deus sabe a luta para você chegar aqui. Só Deus sabe a guerra para você suportar tudo que você está suportando. Mas você vai dizer: valeu a pena confiar em Deus, porque no final Ele me ajudou. O que tinha tudo para terminar mal, diga: vai terminar bem. Olha para o altar, estende a mão para a muralha, olha para o altar agora e pode profetizar: vai cair, vai cair, vai cair. Dá o grito. A inveja caiu, a amarração caiu, a derrota caiu, o que impediu eu vencer caiu, em nome de Jesus, caiu. Agora dê a mão a quem está do seu lado, acende todas as luzes, feche os olhos, feche os corredores, fecha tudo. Levante essa corrente, feche os seus olhos, fecha todos os corredores. Creia que você está dando agora as mãos a Deus. Creia, com os olhos fechados e o coração aberto. Creia
creia que Deus está com você e a situação vai virar. Creia como Jó, confesse isso, creia. Creia, minha amiga, meu amigo, o Deus que sustentou Jó vai te sustentar. O Deus que ajudou ele a suportar tudo vai te ajudar. O Deus que não deixou ele perder a fé. A ira do diabo é que ele não perdeu a fé. A raiva do diabo é que ele não perdeu a fé. Nem usando a mulher. Eu não sei quem o mal está usando, eu não sei quais problemas você está enfrentando, eu não sei, mas eu sei que Deus está de mãos dadas contigo. Eu não sei quando Ele vai começar a virar o jogo para você. Talvez a partir de hoje, a partir de amanhã, essa semana, não sei. É difícil esperar, é difícil confiar, principalmente quando você está confiando e está perdendo, está confiando e está dando tudo errado, está confiando e está andando para trás, está confiando e nada dá certo. E você vê o mal mexendo em tantas áreas da sua vida, tanta coisa ruim acontecendo, mas não solte a mão de Deus, não solte. Eu quero que você cante o refrão dessa música, de mãos dadas, com a corrente erguida, com toda a sua fé você vai cantar. Lembra quando estava por um fio para desistir, quando faltou isso aqui para você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando na tua mão para não cair. Você não veio até aqui para desistir, então não tem por que chorar. Volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Levante a corrente e cante. Lembra quando estava por um fio para desistir, e quando faltou isso aqui para você cair, e mesmo assim você tentou mais um. Era a mão de Deus. 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 Segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir. Então não tem por que chorar. Volte a sorrir. Era a mão de Deus. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar. Volte a sorrir. Era a mão de Deus. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Coloque as mãos na altura do teu coração. É a mão de Deus. Não é a mão de um homem, não. É a mão de Deus que não vai deixar faltar força. Deveria ter dias tão difíceis para Jó. Devem ter tido dias tão complicados, sem explicações, os porquês, as interrogações na mente dele. Mas ele resolveu suportar. Ele resolveu crer. Atenta para o fim dele, porque o seu fim vai ser muito bonito também. Sua história não vai acabar assim não, porque tem a mão de Deus na sua vida. Podem zombar, criticar, julgar, se afastar, se esquecer de você, mas não se preocupe não,
Porque na hora que ele virar o jogo, na hora que ele virar o jogo, na hora que ele virar teu cativeiro, na hora que as coisas começarem a acontecer maiores do que você está esperando, melhores do que você tem programado, você vai ver que valeu a pena confiar em Deus. Não é para todo mundo isso, não é para qualquer um, é para quem está firmado na palavra dele. É difícil, mas vale a pena crer. E se você crer na sua vitória, em tudo que você está plantando aqui, diga amém. E graças a Deus, louvado seja o teu nome. Graças a Deus. Levante aí sua Bíblia, Eclesiastes 5, versículo 1. Eclesiastes 5, versículo 1. Diga comigo assim: meu Deus, nós buscamos orientações na tua palavra. Fala comigo o que eu preciso aprender, me ensine o que eu preciso mudar, me confronte. Diga: meu Pai, que essa palavra seja entendida e que ela abençoe a minha vida, em nome de Jesus, amém. Olha para mim, por favor. Lembra que semana passada nós falamos sobre os 3 poderes? Já esqueceu? Lembra? Poder da palavra de Deus, poder da oração e poder da reação. Não foi isso? Hoje eu quero falar de mais 3 poderes que podem te abençoar. Diga comigo: o poder do voto, o poder do perdão e o poder da fé. Eu quero hoje falar sobre esses 3 poderes. Vamos ler aqui em Eclesiastes 5, versículo 1. Diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavras alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Assim sejam poucas as tuas palavras. Olha para mim, por favor. Não se desconcentre, não converse, não durma. Olhe bem para mim e entenda o quanto isso é importante para a sua vida com Deus. Tudo que Deus criou, Ele criou com a palavra. Deus é Deus de palavra. Eu nunca vi Deus. O que Ele deixou para nós foi a palavra. Então Ele considera muito a palavra, muito. E Ele ensina: quando você entrar no templo, quando você entrar na casa de Deus, não se precipite no que você fala, porque o que você falar, Deus vai cobrar de você, ou Deus vai querer de você. E quando você não cumpre, você peca. Você não precisa se precipitar, você não precisa sair falando, se comprometendo com o que você sabe que você não vai cumprir. Isso é grave diante de Deus. No céu não tem mentira, na terra tem até o dia da mentira. Semana passada teve 1º de abril, dia da mentira. Não existe mentira com Deus, e não pode existir mentira na casa, no trabalho, na vida profissional, em todas as áreas da sua vida. Se você é da fé, se você é de Deus, não pode haver mentira. No meu casamento, minha esposa sabe, não podemos mentir um para o outro. Lá em casa não tem mentira. Mentir quebra a confiança, e confiança é uma coisa que demora para você conquistar, mas é muito fácil para você perder. Eu não tenho fé para viver com a pessoa mentirosa. Eu não tenho fé para manter um casamento com a pessoa mentirosa. Eu não tenho fé. Isso para mim seria uma traição. Então a palavra é uma coisa que Deus considera muito. Palavra.
Veja as pessoas que foram firmes no voto delas com Deus, como Deus abençoou a vida delas. Veja a vida de Ana, que cumpriu o voto dela. Veja Jefté, se Deus não honrou, mesmo se deparando com uma situação difícil, o que ele prometeu para Deus ele cumpriu. Mas veja como Sansão se afundou, foi derrotado, porque ele quebrou o voto dele. Ele tinha um voto com Deus, e esse voto dava o que para ele? Força, e ele vencia os inimigos. Mas quando ele quebrou o voto, ele perdeu a força, ele ficou fraco, ele foi derrotado pelos inimigos. Uma pessoa que Deus trouxe para vencer, ficou andando em círculo. Sabe por quê? Porque quebrou o voto dele com Deus. Palavra. Você não é obrigado a fazer nada. Prometeu que vai orar? Ore. Prometeu que vai jejuar? Jejue. Prometeu que vai fazer uma aliança todas as segundas-feiras? Faça. Ou então não prometa, porque Deus vai requerer de você. Amém? Sansão não era igual aos outros homens, porque ele tinha aliança com Deus, voto com Deus. Aquilo que destrói as pessoas lá fora, inveja destrói as pessoas lá fora, bruxaria destrói as pessoas lá fora. Você acha que me destrói? Se você quiser, eu dou meu nome, dou fio de cabelo, dou o que você quiser. Pode fazer o que você quiser, pode fazer pesado, porque o meu Deus diz: faz tudo. Ele transforma a maldição em bênção, porque eu tenho um voto com Ele, eu tenho uma aliança com Ele, eu levo a sério. Mas quando você quebra a aliança, você passa a ser igual aos outros. O que destrói os outros te destrói, o que derruba os outros derruba você. Palavra. Isso é tão forte que quando Deus apareceu para Jacó e se revelou para Jacó, Ele disse: eu sou o Deus de teu pai Abraão, eu sou o Deus de teu pai Isaque. E Jacó fez um voto com Deus, na miséria. O travesseiro dele era duro, era uma pedra. No deserto ele fez um voto com Deus. 20 anos depois, Deus não apareceu para ele dizendo: Jacó, eu sou o Deus de seu pai, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque. Não, eu sou o Deus de Betel, aonde você me fez o voto. Em outras palavras, eu não esqueci o que você me prometeu, nem se esqueça o que eu te prometi. Palavra. Amém? Deus é Deus de palavra. Se você ler Jonas capítulo 2, no versículo 9, você vai ver que Jonas quebrou o voto dele com Deus, e ele foi para a direção contrária que Deus queria. Entrou no navio, se escondeu de Deus, veio tempestade, foi jogado no mar, um peixe pegou ele. Pertinho de perder a vida, ele fez uma oração, e ele lembrou do que ele prometeu a Deus. Coloca o versículo 9, 2:9, diz assim, olha a oração dele: mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento, o que votei, pagarei, do Senhor vem a salvação. Olha a resposta na hora: falou pois o Senhor o peixe, e este o que? Vomitou a Jonas na terra. Olha para mim, ele lembrou que ele estava naquela situação porque ele quebrou o quê? Um voto com Deus. Palavra. Quando ele, dentro do peixe, ele disse assim: Senhor, o que eu prometi eu vou pagar, o que eu prometi eu vou fazer. Deus deu a ordem ao peixe e deu uma chance para Jonas. Então aprenda a não agir precipitadamente. Aprenda a não prometer nem diante de Deus, nem diante dos homens, o que você não pode cumprir. Se você marcar 15 horas, chegue antes. Tenha palavra, tenha caráter. Amém? Eu fiquei tão feliz, eu preguei o evangelho numa cidade, e o empresário dessa cidade contratou um membro da igreja e foi trabalhar com ele. Depois ele pediu para o membro, gostou tanto do trabalho dele, pediu para ele indicar um amigo. O rapaz indicou outro da igreja, depois outro, já tinha 5 trabalhando com ele. E um dia eu conheci esse empresário, incrédulo, e ele disse assim para mim: olha, 5 pessoas da minha empresa é da sua igreja. 5 pessoas são os melhores funcionários. Meu sonho é ter todos da igreja aqui.
E eu fiquei pensando, meu Deus, se ele colocar uma pessoa da igreja que não é firme, vai estragar tudo, vai envergonhar o nome de Jesus, porque não tem palavra. Entenda, por favor, se você quer viver o sobrenatural, o extraordinário que Deus tem para você, se você quer ver a palavra de Deus se cumprindo, saiba que no mundo espiritual a palavra tem muito peso. Eu fui ajudar uma garota a se libertar, manifestada com um demônio, e ela tinha feito um pacto com o diabo para poder ter um homem. E eu falei assim: Espírito, você perdeu a vida dela. Ele disse: eu estou aqui para cobrar o que ela me prometeu, o que ela me pediu eu dei, e ela me deu a vida dela, a alma dela. Em outras palavras, ela me deu palavra. O diabo sabe o peso da palavra, Deus sabe o peso da palavra. Então não brinque com as coisas de Deus. Você acha que todo mundo que pega aliança vem toda segunda-feira? Você acha que todo mundo leva a sério? Não, Deus sabe quem leva a sério. E você que está levando a sério, fique tranquilo, porque Deus está te acompanhando e vai te honrar muito. Palavra, voto. Deus é Deus de propósito, de voto. Leve os seus votos com Deus a sério. Amém? Vai ter um propósito de orar de madrugada, não vai fazer, não se comprometa. Vai ter um propósito de jejum, não vai fazer, não se comprometa. Não faça porque ninguém está fazendo nada na igreja. Não se precipite, faça com o pé no chão, porque você está fazendo com Deus, que vai requerer o que você prometeu. Agora, a primeira coisa foi o poder do voto. A segunda coisa, abra sua Bíblia agora em Mateus capítulo 18, versículo 21. Vamos falar sobre o poder do perdão. Mateus 18, 21. Daqui a pouco nós vamos clamar, e depois que nós clamarmos, nós vamos nos humilharmos. E o bispo Macedo, a oração da humilhação vai ser com ele. Nós vamos nos humilharmos perante Deus. Mas quando nós nos levantarmos, primeiro nós vamos clamar, depois nós vamos dobrar os joelhos, vamos nos humilhar. Mas quando nos levantarmos, Deus vai nos dar vitória. Amém? Falei do poder do voto, agora é o poder de quê? Perdão. Mateus 18, 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7. Ele já perguntou, dando a resposta. Já viu aquela pessoa que te oferece, está comendo, ela te oferece: você quer não? Já viu aquela pessoa que fala: você quer não? Você fica até sem graça: não, obrigado. Já viu gente assim? Pedro falou: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar quem me ofender? 7, tá bom? Aí diz assim: Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Imagine o susto, hein? Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia não, olhe bem para mim e entenda o que eu vou te falar. Todos nós nos deparamos com pessoas complicadas, na família, no trabalho, no colégio, na rua, no dia a dia. Todos nós. Então nós temos a necessidade de perdoar. Entenda, o perdão é uma coisa tão maravilhosa, que você vai perdoando, às vezes a mesma pessoa, e você chega no nível que você começa a conviver com a pessoa do jeito que ela é. Você entende ela, porque não vai mudar. Tem gente que é dura, mas é bom que não faz você ser mole. Tem gente que é fria, e conviver com ela não é fácil, porque quando ela abre a boca, você tem que guardar seu coração. Tem gente que é complicado, tem gente que é bem frágil. Você tem que falar com ela pisando. Se falar forte, ela chora. Mas quando você é uma pessoa de Deus, você vai perdoando e vai aprendendo a conviver com as pessoas,
entender as pessoas, se colocar no lugar das pessoas. Eu já vi pessoas sendo curadas perdoando. Eu já vi vidas destravarem quando a pessoa resolveu perdoar. Eu já vi pessoas se apagarem, se destruírem porque sujaram o coração. Falar desse assunto é mamata, é tranquilo. Mas quando mexe com você, quando você é o prejudicado, quando você é o ofendido, quando a sua vida é tocada, é mais difícil. Mas quando você não age pelo coração, mas age pela razão, você entende a necessidade de perdoar. De perdoar. Por que eu só perdoo? Porque se eu não perdoar, eu não sou perdoado. Por que eu perdoo? Porque Jesus está sempre me perdoando. Quem convive com pessoas difíceis, levante a mão. Não precisa levantar as duas não, uma só. Mas olha para mim, você também não é muito fácil não, tá? Você já fez mal para alguém? Você já entristeceu alguém? Você já aborreceu alguém? Duvido se você não aborreceu alguém. De repente tem pessoas tristes com você que você nem sabe. Tem gente que o que atrapalha ela é o que está dentro do coração dela, que Deus vê. E isso dá força para o mal amarrar a vida dela. E o orgulho dela impede ela de ficar livre dessa vida sofrida, amargurada, sem paz. Ela diz assim: ah, eu não perdoo porque fulano não merece. Então você é melhor do que os outros? Olha como a sua fé é emotiva. Olha como o orgulho está falando mais alto. O primeiro a ser beneficiado com o perdão é você. Ele mata você, ele destrói você. Não fique mudando de nome não. Tem que falar assim: não estou com mágoa não, só estou muito chateado com fulano. Há quantos anos está chateado com fulano? Não, só estou muito decepcionado. Ei, eu também me chateio, eu também fico irado, mas eu não deixo o sol se pôr sem eu resolver o problema do meu coração, porque isso compromete minha vida com Deus. Muitas pessoas oram, a oração bate no teto e volta. Por quê? Porque o coração está sujo. Entenda, se você esperar sentir vontade de perdoar, quando eu sentir vontade eu resolvo esse problema. Sabe quando é que você vai sentir vontade? Nunca, porque não se trata de vontade. Nós não gostamos de perdoar. Nós não gostamos de perdoar. A nossa carne, a nossa natureza humana, ela não gosta de perdoar. Ela gosta de vingança. Ela gosta de dar o troco. Entenda, por favor. Tem pessoas que o próprio mal usa para mexer com você, para que através do que ela fala, do que ela faz, entre essa mágoa em você, e você se derrote, se afunde, e você se destrua. Essa mágoa, a pessoa pode estar quilômetros distante de você. Essa mágoa traz ela para bem perto de você. Pedro pensou que estava arrebentando. Senhor, 7 está bom? Ele falou: não, Pedro, não tem limite. Não existe limite para perdão. Por quê? Quantas vezes Deus te perdoou? Bispo, comigo é assim, uma vez só, fez, não tem mais perdão. Mas Deus só te perdoou uma vez? Eu tenho uma dívida eterna com Deus. Ele me perdoa tanto. Todo dia eu peço perdão para Ele. Todo dia eu peço várias vezes. Ele me perdoa. Mas tem gente que me dá muito trabalho. Você não dá trabalho para Deus não, é? Santinho, santinha. Será que não está na hora de você rever? A mulher diz: eu não falo com meu irmão porque ele me deve muito. Ele é da igreja? Não. A senhora está devendo mais a ele do que ele a senhora, porque a senhora conhece a verdade e já deveria ter liberado o perdão. Não importa se é 100 mil, se é 200 mil, se é 1 milhão, não importa se foi um golpe, não importa se foi uma baita de uma traição, é sua vida que está em jogo. Se magoou, desce, se apaga. Perdoou, você está livre. Amém? Eu já vi pessoas passarem a dormir em paz, a irem no hospital, fazer todos os exames e não dá mais nada.
Tem gente com manchas no corpo, tem gente sem dormir, tem gente desassossegada. Sabe como é o nome disso? Mágoa. Muitas pessoas que estão doentes, tomando remédios e mais remédios, sem conseguir dormir. Quando você vai fundo, sabe qual é o problema? Mágoa ali dentro. Mágoa por causa de herança, por causa de sociedade, por causa de negócios, por causa de traições. Eu não conheço você, mas uma coisa eu te garanto: se hoje você abrir seu coração, usar a cabeça e perdoar, isso não te diminui. Tem gente que é tão orgulhosa que se ela não abrir mão do orgulho, não adianta nem pedir perdão, porque se ela for pedir perdão, ela acaba piorando a situação. Ela vai chegar e falar: estou te pedindo perdão, tá? Mas Deus vai fazer justiça. Estou te pedindo perdão, tá? Porque eu sou de Deus, mas estou do capeta. Então você acaba estragando tudo. Quando você vai pedir perdão, não é se eu errei, não. Eu errei, me perdoe, tenha misericórdia de mim. Isso não diminui você, isso cresce você. Isso te abençoa. Isso faz você mostrar, sabe quem? Deus, o Senhor Jesus, passando pelo que Ele passou, Ele estava dizendo: Pai, perdoa, porque Ele não sabe o que faz. Sabe por quê? Porque até o finalzinho da vida dele, o diabo tentou sujar o coração, porque se sujasse, estragava tudo. E se você sujar o coração, vai estragar tudo. Tudo. Resolva seu problema. Estou deixando o tempo passar. Tempo não cura mágoa. O que cura mágoa é espremer ela e colocar para fora, é vomitá-la. Isso cura. Não tem 5 anos, 10 anos, 20 anos. Eu conheço pessoas que ficaram anos e anos, décadas, com mágoa, sofrendo. Resolva. Se Ele manda perdoar, é para o seu bem. Ou você não precisa de perdão, ou você não precisa de Deus. Aprenda a perdoar. De repente você é uma pessoa que ora muito, mas tem poucos resultados. Sabe por quê? Mágoa. Ou não tem nenhum resultado. Porque eu oro, e porque Deus não te responde? Porque você não perdoa. Deus te perdoa, mas Ele não vai perdoar quem você tem que perdoar. Deus faz o que você não pode fazer. O que você pode fazer é com você. Amém? Poder do voto. Poder do perdão. Agora a última coisa que eu quero falar para você. O poder dessa arma gloriosa que Deus colocou dentro de nós. O poder da fé. Abra sua Bíblia em Hebreus 11:1. 11:1. Diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Olha para mim, por favor. Deixa a Bíblia aberta e olhe para mim. A fé não tem nada a ver com sorte. A fé não tem nada a ver com pensamento positivo. A fé, ela vem de Deus. Se você ler Hebreus 12:2, você vai ver que o Senhor Jesus é chamado do autor e consumador da fé. Ele é que nos dá fé. Preste bem atenção. Eu não estou falando da fé natural, eu estou falando da fé sobrenatural. Essa fé que no versículo 2 diz assim, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Atualizada diz, a versão atualizada, conquistaram um bom testemunho. Olha para mim, por favor. Os homens de fé do passado, eles não ficavam falando que tinham fé. Eles provavam a fé, eles enfrentavam gigantes com a fé, eles enfrentavam exércitos com a fé, eles enfrentavam inimigos com a fé, e Deus honrava a fé deles, porque com a fé você pode vencer tudo. Pode estar todo mundo contra você, Deus é por você e você vence. Podem estar armando escondido com você, que Deus está vendo tudo e desmancha tudo. Podem estar armando contra você, que Deus desarma. Pode se levantar tudo e todos contra você, cai tudo, mas na fé você fica de pé. A fé é algo tão poderoso que você toma posse das coisas antes de adquirir fisicamente. Para as pessoas é uma surpresa te ver morando onde você está morando, andando no carro que você está andando, desfrutando da vida que você está desfrutando, mas você já via isso antes de acontecer, porque pela fé você possui antes. Pela fé as pessoas se assustam
Meu Deus, aconteceu isso com você, mas você já tinha certeza que isso ia acontecer. A fé te enche de uma certeza, de uma convicção, de uma força tão grande que ninguém nesse mundo consegue te parar. Nada, não tem força de nenhum mal que consiga parar uma pessoa que é da fé. Amém? A fé, ela é chamada de poder, o poder da fé. Agora tenha cuidado, porque ela tem dois lados, tá? Ela tem dois braços. Tem a fé da conquista que Deus deu, e Ele não tem nenhum problema em relação de te dar saúde, de te dar prosperidade, de abençoar sua família, de honrar você. Ele não tem nenhuma dificuldade para isso. Aliás, Ele tem prazer. Agora aprenda uma coisa, a fé, ela não é aproveitadora. A verdadeira fé, depois você lê em 2 Pedro 2, versículo 9, 1 Pedro 1, versículo 9, coloca aí por favor, diz assim, ó: alcançando o fim da vossa fé. Qual é? A salvação das vossas almas. Por favor, entenda esse lado da fé. Não é o lado de só querer, Deus me abençoe, Deus me dê vitórias, e depois virar as costas para Deus. Não. Você está se aproveitando de Deus, você está brincando com Deus, você está fazendo de Deus garçom. Você só pede, e você não se preocupa com nada que Deus te pede. Não se engane, não se iluda. A fé te liga a Deus para você ter uma vida de vitórias aqui, mas principalmente para morar com Ele eternamente. Amém? Existem esses dois lados da fé. Não descambe mais para um lado nem para o outro. Tem equilíbrio na sua fé. Você não tem noção de quantas coisas você vai conquistar com a fé, mas que essas conquistas não te afastem de Deus, para que com a fé você também seja salvo, você tenha caráter, você mostre Deus. Esses 3 poderes podem te abençoar tanto, se você levar a sério o que você promete a Deus, ter palavra com Ele. Se você for humilde, porque tem rico humilde, tem rico orgulhoso, tem pobre humilde, tem pobre orgulhoso. Isso não tem a ver com a sua condição, tem a ver com quem você é. Se você é humilde, você pode ser rico ou pobre. Se você tem caráter, você pode ser rico ou pobre. Tem nada a ver com a sua condição, tem a ver com o que você é. Se você aprender a perdoar, se você for humilde para não guardar nada contra ninguém, nem da sua família, nem da família da sua esposa, do seu marido, não importa o que aconteceu, não importa. Aprenda a olhar para frente. Amém? E se você entender o poder da fé, não tem limite para você, não tem impossível para você. É cada testemunho lindo que a gente ouve aqui. Olha a filha pedindo: pai, creia. Mas teve um problema. Não quero saber, pai, você vai jogar, vai dar certo, o senhor vai ganhar. Você não crê não, pai? Olha a força que a fé dá, olha a força, olha a virada que a fé traz. Com a fé você vai arrebentar. Fique em pé, diga: eu vou arrebentar. Fala com fé: eu vou arrebentar. Levante suas mãos agora e fale com fé. Fale com teu Deus agora. Fale com esse Deus que responde. Fale com esse Deus poderoso. Não importa se você está enfrentando gigantes, se você está com tudo contra, não importa o tamanho dos seus desafios. O justo tem a coragem do leão, mas o ímpio foge até da sombra. Não fuja, não tenha medo, não se acovarde diante dessas batalhas, porque Deus te escolheu, porque Deus te ouve, porque Deus é contigo. Ó Deus Todo-Poderoso, honra esse povo, meu Pai, dê vitórias a essa gente, muda a vida dessa criatura, abre portas para ela entrar, abre lugares, meu Pai, para ela dominar, alarga, meu Pai, os negócios do teu povo, torna, meu Senhor, eles bem-sucedidos, para que o teu nome seja glorificado. O Senhor é o autor e consumador da fé. O Senhor nos deu a fé, e é com ela que nós vamos em frente. Ela está
apoiada na tua palavra. O Senhor não pode mentir, o Senhor vai cumprir todas as promessas que o Senhor tem para ela. Ó Deus vivo, que a fé dela fortaleça, que a fé dela renove, que a fé dela, meu Pai, seja ousada, intrépida, que ela não se intimide com absolutamente nada, nem ninguém, com nenhuma palavra de morte, com nenhuma tempestade, com nenhum problema que surgiu, porque o Senhor é com ela. Não me importa se estão armando contra ela, o Senhor vai desarmar tudo. Não me importa se estão tramando contra ela, o Senhor é a favor dela. Não importa quem vem contra ela, vai se deparar contigo, porque o Senhor é Deus. Diga: meu Pai, obrigado pela fé que o Senhor me deu. Obrigado, porque com ela eu vou arrebentar esse ano, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Olha para mim agora, abaixe as mãos. Talvez você nunca tenha se humilhado perante Deus como você vai se humilhar agora. Mas se você crer, a partir de hoje nunca mais vai precisar se humilhar para homem nenhum nesse mundo, porque quem vai suprir suas necessidades é Deus. Agora nós vamos colocar a cara no chão, nós vamos nos humilhar. Se você se sente confortável, dobrar o joelho aonde você está, se dobra o joelho aí quando eu pedir. Se você quiser vir aqui na frente, se você quiser se afastar na lateral, se você quiser dobrar aqui diante do altar, fica à vontade, abre por favor. Mas agora eu vou apagar as luzes e nós vamos nos humilhar, e eu tenho certeza que Deus vai honrar. Não fique perto de ninguém, porque você vai precisar se ajoelhar. Dá uma distância, e pode vir fazendo dessa canção a sua oração. Se eu me humilhar diante do teu altar, e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor, Mas vale ungir no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. O Senhor prometeu no lugar da vergonha dupla honra. É o teu nome que é envergonhado quando nós somos envergonhados. O Senhor prometeu, meu Pai, se o teu povo que se chama pelo teu nome se humilhar, se converter, se arrepender dos seus pecados, o Senhor disse que desceria do céu e sararia nossa terra. Sara a vida dessa pessoa, muda, tira essa dor. Chega, meu Deus, chega de humilhação, chega de vergonha, chega dela catar moeda, chega dela viver de favor, chega dela depender dos outros. Até quando, meu Pai, vamos clamar e não ter respostas? Até quando ela vai ficar entrando e saindo desse lugar com uma vida tão pequena, tão difícil, se humilhando para A, B, C, familiares, cunhados, tios, irmãos, pais, meu Deus, gerente de banco, agiotas, funcionário, patrão? Chega! Tua palavra diz que quem se humilha, o Senhor exalta. Quem se humilha
perante a poderosa mão do Senhor. O Senhor exalta em tempo oportuno, no teu tempo. Traz exaltação, traz o fim da vergonha, da dor. A dor, meu Pai, tem corroído ela por dentro. Nós nos levantamos agora. Se levante, minha amiga, meu amigo, porque Deus está levantando sua vida. É a tua palavra, meu Pai. Eu estou clamando aqui com tua palavra na minha mão. É tua palavra, ela não pode falhar, não pode. É tua palavra, são tuas promessas. Acaba com a dor do teu povo, meu Pai, com a amargura, com a tristeza. Acaba, meu Pai, com essa vida tão pequena, tão difícil, tão triste. Levante suas mãos, diga: meu Deus, me responda agora. Não diga mais nada. Coloque as mãos na altura do teu coração. Deus te ouviu. Ele é justo. Ele não aguenta ver uma oração sincera, humilde, uma pessoa quebrantada. O Senhor sabe como ela tem aguentado essa luta diante da criança dela, do filho, da filha. O Senhor sabe o que o teu povo tem engolido, passado. Tu és o único que sabe o que a gente não conta para absolutamente ninguém. Tu conheces nossos segredos, aflições, temores. Pai, abençoe teu povo agora, meu amado Pai. Olha para nós, meu Pai. Olha para nós agora. Eu me humilharei. Eu me humilharei. Teu nome gritarei. Teu nome gritarei. Como criança eu serei. Como criança eu serei. Mas olha para mim. Mas olha para mim. Tuas vestes tocarei. Tuas vestes tocarei. Na figueira subirei. Na figueira subirei. Aos teus pés eu chorarei. Aos teus pés eu chorarei. Mas olha para mim. Mas olha para mim. Olha para mim, Senhor. Olha para mim. Senhor. Senhor. Olha para mim. Olha para mim. Pois eu preciso do teu olhar. Olha para mim. Olha para mim. Pois eu preciso. Pois eu preciso do teu olhar. Eu preciso do teu olhar. Eu farei o que for preciso. E eu farei o que for preciso. Só para te ver. Para te ver. Pois não posso deixar que siga sem me perceber. Não importa a multidão. Não importa a multidão. Só eu sei do que eu preciso. Só eu sei do que eu preciso. Eu preciso do teu olhar. Eu preciso do teu olhar. 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 Olha para mim. Olha pra mim. Levante as mãos. Senhor.
preciso do teu olhar. Preciso do teu olhar. Olha para mim. Olha para mim. Pois eu preciso. Preciso do teu. Pois eu preciso do teu olhar. Diga: eu tenho certeza que o Senhor ouviu o meu clamor, que o Senhor está olhando para mim e vai me ajudar. Tenho certeza que o Senhor vai me ajudar, e muito, e eu vou te glorificar muito esse ano, para a tua glória. Diga amém e graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Creia, vai dar tudo certo. Deus é fiel. Ele ouviu o nosso clamor.